Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espírito Santo querido, nos colocamos diante da Tua poderosa palavra e clamamos pela revelação do alto. Mais do que informações sobre o Teu amor, nós precisamos, Senhor, de revelação do Teu amor. Queremos sair daqui, Senhor, não só entendendo o Teu amor, mas queremos sair daqui, Senhor, sentindo que nós somos tão amados pelo Senhor, tão amados, de tal maneira o Senhor nos amou. Revela isso no nosso coração, Senhor. Revela isso no coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos, então olha só, esse texto aqui é muito importante porque Jesus está falando isso para um homem muito inteligente, que é o Nicodemos, não é? Que é um fariseu, um estudioso da lei. E Jesus está explicando, talvez a maior pregação de Jesus foi para um homem só, não é? E talvez a pregação mais profunda de Jesus foi para esse homem, uma pessoa só. Como que vale uma alma para Jesus, né? E ele explicou coisas para o Nicodemos, ele falou coisas tão profundas para o Nicodemos, e é nesse momento aqui que ele fala para o Nicodemos que Deus amou o mundo. A quem Deus amou? O mundo. Então, irmãos, isso aqui já começa a deixar o Nicodemos em crise, porque na cabeça do Nicodemos, Deus amava o povo judeu. Que o amor de Deus estava limitado a uma raça, a um povo, o povo de Israel. E quando Jesus diz para ele, não, Nicodemos, Deus amou o mundo, o amor de Deus, o amor do meu Pai não tem fronteira, não é? Deus não amou só a nação de Israel, Ele amou os africanos, os brasileiros, os japoneses, Ele amou o mundo. Quem está comigo aqui? Não é? Ele amou o mundo, Ele amou o mundo perdido, Ele amou o mundo quando o mundo não merecia ser amado, ok? E aí o Nicodemos fica em crise, é um choque para o Nicodemos, porque não havia nada no mundo para que Deus o amasse dessa maneira. Agora preste bem atenção, o que Jesus diz para o Nicodemos, não só que Deus, o Pai, amou o mundo, não é, sem fronteira, mas Ele amou o mundo de tal maneira. Não tem um adjetivo aqui para qualificar esse amor. Ele diz, Ele amou o mundo de tal maneira, esse mundo que não merecia ser amado, de uma maneira tão poderosa que Ele deu o seu único Filho, não é, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Está entendendo? Um amor tão grande, de tal maneira que não tem como explicar esse amor. E é uma coisa interessante aqui, preste bem atenção. A primeira menção do amor, não é? Existe uma lei de interpretação da Bíblia que é chamada a lei da primeira menção. É muito importante a gente, por isso que o livro de Gênesis é tão importante, muito importante. Muita coisa que fala em Gênesis é um princípio que vai durar toda a Bíblia. Então, a primeira menção do amor de Deus qual é? Como que se manifesta o amor de Deus na primeira vez? Isso é muito importante. É quando Deus ama o homem, o Adão, de uma maneira tão grande, de tal maneira que Ele dá um paraíso para o homem. Pensa bem, dá a mulher mais linda do planeta para o homem, não é? Dá tudo é dele, o cara tem tudo, e mais do que tudo isso, Deus dá aquela comunhão perfeita para o homem. Então Deus, na virada do dia, vai lá e tem um relacionamento com o homem, e se relaciona com o homem face a face. E aí Ele ama esse homem de tal maneira, e aí, irmãos, esse homem despreza esse amor, joga esse amor no lixo, despreza o comando de Deus para ele. Olha, a única coisa que você não pode comer é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que isso era para o bem do Adão, não é? Porque, irmãos, é muito fácil. Imagina Deus fala assim, né, para uma pessoa, fala para o Douglas, você não pode olhar isso aqui, proibido você olhar isso aqui. Aí Deus vai lá e fura o olho do Douglas, os dois, irmão, ficou fácil. O Douglas não tem opção, ele não pode olhar mesmo. Não, Deus não faz assim. Ele diz, não olhe, e Ele dá liberdade para o Douglas escolher. E Ele disse para o Adão, não coma, e deixou a árvore lá.
não é? E não colocou um anjo com a espada de fogo lá para proteger a árvore, não é? Mas aí, irmãos, o Adão despreza esse amor, despreza todas essas bênçãos, desobedece, e aí Deus manifesta o amor dele. Como? Deus não desiste do homem, não deixa de amar o homem. Entende como esse amor é incondicional? O que é que ele faz? Deus, então, mata um animal ali, tira a pele dele, não é? Derrama o sangue dele, e aí cobre o homem, que agora o homem está se vendo nu. Ou seja, ele resolve o problema do pecado. Então, a primeira menção do amor de Deus na Bíblia é quando o homem não merece. Quem está me entendendo? E isso é muito importante. Isso fala desse amor incondicional de Deus. Puxa vida, Deus podia amar o Adão porque o Adão foi tão bonzinho e obedeceu. Não, Deus continuou amando o Adão, mesmo depois que Deus foi desprezado pelo Adão. Amém, queridos? Então, isso é muito forte, irmãos. Deus amou o mundo. O mundo não tem barreira. Diga comigo, o amor de Deus é incondicional. Você pode dizer isso? O amor de Deus é incondicional. Irmão, Deus ama a todos. Agora você vai entender umas coisas importantes hoje aqui. É incondicional. E Ele ama de tal maneira que Ele é capaz de dar aquilo que é mais importante. Ele só tinha um filho, né? E Ele deu tudo, então. Deus é capaz de dar tudo por esse amor, ok? Então, o que eu quero ver com vocês nessa noite? Qual que é o nosso tema hoje à noite? É o imensurável amor de Deus. Imensurável é aquilo que não pode ser medido. Não tem como medir. Então, irmãos, nós queremos falar sobre esse imensurável amor de Deus, e eu quero te mostrar 4 palavras, não é? Aqui dentro desse versículo, 4 palavras que expressam, escuta bem, o amor de Deus. Se a gente entender isso aqui, irmãos, a gente vai sair daqui com uma chave poderosa. E como eu disse, a minha oração não é só que você entenda, que você sinta esse amor. Até eu ouvi um testemunho nessa semana de alguém que eu amo demais, não é? Lá na minha célula, o irmão disse que o pai dele falava muitas coisas assim ruins, de maldição e palavras muito duras, e ele nunca sentiu o amor do pai dele, o pai biológico dele. Então aquilo ficou uma lacuna no coração dele, não é? Mas quando ele era um adolescente, eu não lembro se foi numa pregação na igreja ou se ele estava lendo a Bíblia dele, aquele texto lá de Isaías, né, que ainda que a sua mãe esqueça de ti, eu nunca me esquecerei, porque o seu nome está escrito na palma. E aquilo veio como uma revelação tão forte no coração dele. Irmãos, é essa a minha oração hoje à noite, que você tenha a revelação desse amor, entende? Que não é por causa de você, é apesar de você. Né? Não é por causa do Jackson ou do que ele faz. Não, irmão, eu é que sei. É apesar do que eu sou e do que eu faço que Deus me ama. Apesar do Adão, cara de pau, né? Que desprezou esse amor de Deus, Deus continua amando o Adão, né? E aí esse irmão disse que quando ele teve essa revelação, que Deus falou no coração dele isso, ele pôde erguer a cabeça. E ele disse, Deus pensa em mim, Ele lembra do meu nome todo dia, porque o meu nome está escrito na palma da mão dele, ele nunca vai esquecer e diz que aquilo curou ele de uma forma sobrenatural. Então, a despeito dele nunca ter sentido o amor do pai dele, ele se sentia amado pelo Pai Celestial. Quem está me entendendo isso? Dá para entender? E ele ergueu a cabeça e viveu a vida de uma forma curada, e hoje ele é um sucesso. Depois de muitos anos, já com 30 e poucos anos, ele entendeu que ele precisava ir lá com o pai dele e dizer, pai, eu te amo. E ele foi e liberou perdão sobre o pai dele, porque outros teriam ficado doentes com isso. O meu pai não me ama, eu sou um lixo, e teriam vivido uma vida de derrota, mas ele recebeu a revelação do amor do pai. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então é muito importante isso. Foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana, e o que Ele quer, na verdade, é que você sinta que Ele te ama, tá bom? Vamos ver comigo aqui, então. A primeira palavra, diga comigo, dádiva. Bem forte, dádiva. Repetir é didático, tá, gente?
Eu não gosto de mandar você falar um para o outro, pode ser que você fique tímido, mas quando eu peço para você repetir, quando a gente fala para a mente, isso grava, não é? Então diga de novo, dádiva. A primeira palavra, João, então, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, pensa nessa dádiva. Ninguém aqui pode dizer assim, eu não tenho, eu não sou totalmente feliz porque eu não tenho isso. Não tenho essa casa, ou esse carro, ou esse terreno, ou esse dinheiro, ou essa esposa, ou esse marido, eu não tenho. Não, irmão, você recebeu como prova de amor o maior presente, o maior dom, a maior dádiva do universo. Você recebeu das mãos de Deus, simplesmente, o seu único filho. Quem está me entendendo? Isso é uma expressão, a primeira expressão do amor de Deus é o que Ele nos deu. Ele nos deu o seu filho, ok? Muito forte isso, irmão. Os homens que amam muito estão prontos para dar muito. As pessoas que amam muito estão prontas para dar muito. Agora, essa semana eu li uma reportagem sobre o Pablo Escobar. Quem já ouviu falar dele? O grande chefe do cartel de Medellín. O homem era violento, o homem era perigoso, não é? Mas olha só, irmãos, como que é, né? Um cara desse mal, ele fugindo da polícia, nas montanhas da Colômbia, ele e o seu exército, a família dele estava junto e a filha dele estava morrendo de hipotermia. Irmãos, e o que ele encontrou para aquecer a filha foram pacotes de dinheiro, que ele queimou $2 milhões. Um cara desse mal amava tanto que foi capaz de doar $2 milhões. Entende? Então, irmãos, se o homem, quando ele ama, ele doa, Deus nos ama tanto que Ele deu tudo, Ele deu o seu Filho. É interessante quando Jesus chega na casa do Simão, o fariseu, e aí Jesus entra na casa, vocês sabem o que aconteceu lá? Entra aquela mulher com vaso de alabastro, quebra o vaso e derrama o óleo precioso sobre Jesus. O Simão ficou escandalizado com isso. Ele não gostou disso. Ele criticou Jesus por ter aceitado isso. E a resposta de Jesus para ele é interessante. Jesus fala para ele, Simão, Lucas 7:47, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu nada. Eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não me deu água para lavar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, não é? E ele disse assim mesmo, sabe por que você fez isso? Ou porque você não fez isso? Porque você pouco ama. Mas aquele que muito ama, muito doa. Foi isso que ela fez. Ela fez isso porque ela amou muito. Você consegue entender o tanto que você e eu somos amados por Deus? Eu li esses dias uma história, que é uma história real, que aconteceu na Inglaterra Antiga. Muito interessante isso. Muitos anos atrás, na Inglaterra, teve uma grande fome numa pequena cidade, né? Uma fome que pegou muita gente. E uma família que tinha 4 filhos, olha só, gente, eles tinham 4 filhos. E os pais, então, conversaram entre eles e falaram assim, olha, é melhor a gente perder um filho, do que a gente perder os 4. Então, vamos vender um dos filhos como escravo, era uma época de escravidão, vamos vender um dos filhos como escravo e a gente consegue passar por essa crise e sustentar os 3. E eles acharam, isso é prudente, não é? A gente salva os 3 e aquele quarto ali, né, que vai ser vendido, ainda é poupado lá pela família que ele vai trabalhar. Então tá, qual que a gente vai vender? Aí foram para o primogênito, claro, mais velho, né, mais durinho, capaz de segurar a parada, vende o primogênito. Quando a mãe colocou o olho no primogênito, ela disse, ai amor, o primogênito não, ele é a sua cara. Meu Deus, ele é a sua cópia, ele é a sua miniatura. Eu vejo seus traços nele, eu não vou aguentar viver sem ele. Não, o primogênito não, por favor, o primogênito não. Então ele disse, tudo bem, então vamos vender o segundo filho. Ele também já está
chegando na adolescência, eu acho que ele aguenta, não é? Aí o pai disse, mas o segundo é o meu companheiro, é ele que vai para o campo comigo, é ele que é o meu companheirão, é ele que conversa comigo, é ele que é o meu amigo. Não, eu não dou conta, o segundo não. Então vamos vender a menina, porque a menina, ficam 3 meninos para trabalhar com a gente. Vamos vender a menina. A mãe deu um grito, não, a menina não, por favor, a minha bichinha não, por favor, a bichinha não. Ah, não, a menina não, a menina. Então tudo bem, então sobrou o caçula. Ah, mas o caçula, ele é muito pequeno ainda, ele não vai aguentar. E eles tomaram uma decisão, vamos ficar junto. E se a gente precisar morrer, a gente morre, todo mundo junto. Mas a gente não dá, a gente ama e a gente não consegue vender. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não fez isso. Deus teve que escolher entre nós e o seu filho. Ainda era o único filho, entende? Por isso que ele fala, o unigênito. Porque até esse momento, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Espera aí, nós não somos todos filhos de Deus? Como que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele está dizendo que ele só tem um filho. É isso mesmo. Porque a Bíblia diz em João 1, 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí sim. Mas nesse momento, aqui nesse momento, Jesus ainda não foi para a cruz. Jesus ainda não morreu pelos nossos pecados. Ele ainda é unigênito. Quem está me entendendo? Então Deus teve que fazer essa escolha. Só que, irmãos, coisa mais interessante, Ele escolheu que Jesus ia morrer por nós. Está entendendo o tamanho desse amor? Ele não ficou lá, mas o meu único, eu só tenho esse, eu não consigo viver sem esse. Ele nos amou a tal ponto que Ele deu o único. Quem está me entendendo? Então, irmão, a primeira palavra que eu quero que você guarde no seu coração, a dádiva. A dádiva, Romanos 8:32, que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Amém, queridos? Agora escuta bem o que eu vou te falar. Como foi essa entrega? Irmão, quando Jesus fala lá na cruz, que ele fala lá, lama sabachthani, não é? Que quer dizer o que mesmo? Deus meu, por que me desamparaste? Ok? Como que Deus entregou? Irmãos, para mim, esse lama sabachthani, para mim esse Deus meu, por que me desamparaste? Significa o seguinte, Deus não entregou e ficou ali controlando. A gente não entrega muita coisa e fica controlando, não é? A gente entrega muita coisa e entrega, mas não entrega. Dá, mas não dá. Não, Deus deu mesmo, foi um exílio. Vai, filho, eu vou te entregar na mão eu não vou te entregar na mão de uma professora boazinha. Eu lembro eu entregando a Ana Lídia, com 3 anos, lá na escola dela. Pensa, ela o tempo todo com a gente. O tempo todo com a gente. Fiquei, jeitinha, papaizinho. 3 anos, chegou a hora de levar a Ana Lídia para a escola. Aí eu fui levei. Professora tão boazinha. Que professora boazinha? Eu e a Meila. Irmãos, eu deixei todos os telefones do planeta com a professora. Disse, professora, eu vou estar na igreja, mas o telefone da igreja é esse aqui é meu celular, esse aqui é o telefone da minha casa. Se você não me achar, eu vou te dar o telefone da minha mãe, porque ela corre aqui. E a Ana Lídia não estava nem aí. A Ana Lídia estava lá, já estava brincando lá no balanço, e não queria nem saber. E para eu ir embora, e eu ficava olhando ela brincando, e olhando, vendo se não tinha algum garoto grandão querendo bater nela. E eu entreguei na mão de uma professora boazinha. Irmão, quando Deus disse, tchau, filho, você aqui deixa a glória de Deus, você vai como homem, você vai como servo dos homens, você vai se submeter aos homens, e eu vou colocar você no meio de uma turma que vai odiar você. Os caras vão falar mal de você, vão te perseguir, vão te condenar, vão te crucificar, e aqui é tchau, a gente só se vê depois da cruz. Foi uma entrega completa. Quem está me entendendo?
Agora, tem como negar esse presente que foi dado pelo próprio Deus para você? Você entende o tamanho do presente que você recebeu? Você entende o tamanho da bênção que você recebeu? Você está entendendo ou não está entendendo? Meu irmão, eu nem sei o que nós somos, não tem nem palavra para dizer. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Sabe por quê? Porque está aqui em Romanos 8,32. Se ele não negou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, quanto mais não nos dará juntamente com ele as demais coisas? Quem tem Jesus, tem tudo. Tem as demais coisas. Aleluia, aleluia. Então, diga dádiva. Segunda palavra. Diga comigo, eternidade. Eternidade. Vamos de novo no nosso versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, bem forte, mas tenha vida eterna. Escuta bem. No momento que você crê, olha só, ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No instante que você crê em Jesus, irmãos, acende uma chama da vida eterna em você, que nunca mais se apaga. Quem está me entendendo? Acendeu a chama da vida eterna em você. Irmão, a vida eterna não vai começar quando a gente morrer. A vida eterna já começou. Você já está vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho tão interessante essa expressão de amor. Qual que é a expressão de amor aqui? Ele está dizendo para você, você é imortal. Lembra que eu falei, há uns 3 domingos atrás, eu falei dos 6 medos do homem. O primeiro medo do homem é de morrer. O homem morre de medo de morrer. Não é? Até os homens constroem os mausoléus. Estive em Santarém agora, eu fiquei impressionado com... Irmãos, os caras fazem uma construção linda. Coincidentemente, era dia de finados. Aqueles mausoléus, aqueles monumentos aos mortos, todos enfeitados. Não é? As pirâmides eram, na verdade, mausoléus, não é? Para os faraós. Eles depositavam fortunas, foram encontrados milhares muito dinheiro, muitas joias nas pirâmides, nas catatumbas dos faraós, restos de comida. Eles enchiam de muita comida para que ele passasse a eternidade e não faltasse comida para o bichinho. Veja bem, como que o homem é preso aqui. O homem é preso aqui. Irmãos, e o que nos dá essa alegria, essa paz, é nós sabermos que nós somos imortais. Você não pode morrer. Você é imortal. Entende? Nada pode te matar. A gente se impressiona tanto com os super-heróis, não é? Que tem tantas vidas. O super-homem nunca morre. Ele dá de cabeça no caminhão, e nunca morre. Rapaz, é por isso que a gente vai e paga uma fortuna no cinema. Mas nós somos mais poderosos do que o super-homem. Porque, irmão, nem a criptonita pode nos destruir. Aleluia. Então, queridos, vida eterna, ou seja, eternidade. Então, acabou o medo da morte, ok? E a vida eterna começou agora. Então, o que é a vida eterna? Vida eterna não é só quantidade de vida. Sabe, irmãos, não é isso. Porque eu às vezes, até um jovem uma vez falou comigo, pastor, eu tenho até medo do céu. Tenho medo que o céu seja muito sem graça. Já pensou, a gente fica lá, nas ruas de ouro, o tempo todo fazendo a mesma coisa, todo dia, para sempre. Eu disse, não, irmão, não é assim. Como é que o senhor sabe? O senhor nunca foi lá? Não, porque eu acredito na Bíblia. Que o apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmão, deve ser muito top das galáxias o negócio, não é? Eu fico imaginando que a gente vai andar de nave, vai ter umas naves, muito evocado, e a gente vai andar pelas galáxias. Eu acredito que o céu não é uma coisa estática, sem graça, é uma coisa muito tremenda. Eu penso que é a vida, como a nossa vida, só que sem doença, não é?
sem corrupção, mas é a vida, a gente vai ter. Tanto é que a Bíblia fala de galardão, que é a moeda do céu. Então, uns vão ter mais galardão, ou mais galardões do que outros. Quem está me entendendo? Assim como hoje, não é? Uns têm mais reais e podem usufruir de mais coisas do que outros, ok? Eu creio que no céu, a moeda vai ser o galardênio. Não é? E de acordo com a vida que a gente viveu aqui, irmão, vai ter uns milionários do mesmo jeito, não é? Vai ter uns, vai precisar de jardineiro, vai precisar de todo mundo lá. Vai ser muito top. Irmão, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu queria era ir logo para o céu para estar com o Senhor. Mas eu não posso ainda, a coisa ainda está muito inicial, muito prematura aqui, eu tenho que ficar. Já pensou, gente? A gente pensa o contrário, né? Como a gente não tem a revelação da eternidade, a gente pensa assim: meu Deus, eu estou ficando velho, já vou morrer, meu Deus do céu. Não é? O apóstolo Paulo pensava o contrário: eu vou ter que ficar aqui mais um pouquinho. Mas eu aguento. O Senhor me dá força para aguentar, porque eu quero ir. Ele tinha a revelação da eternidade. Então, escuta, que tremendo isso, irmãos. Deus nos ama tanto que Ele disse que se nós crermos no Seu Filho, nós teremos vida eterna. Então, a segunda palavra aqui é eternidade. O que é essa vida abundante? É comunhão perfeita e integral com Deus. Olha o que diz Apocalipse 21:4. Quero ler com você aqui. Apocalipse 21:4. Diga comigo: a vida eterna já começou. Ei, você já está vivendo para sempre. Você já não morre nunca mais. Agora olha só, irmãos. Como eu disse, mas espera aí, pastor, então essa parte é a parte ruim da vida eterna, né? Aí quando eu morrer, começa a boa? Não. Irmão, começou a boa. Jesus veio para que nós tivéssemos vida eterna, abundante, agora. Amém? Você tem que crer nisso. Olha o que diz Apocalipse 21:4. Que as pessoas leem esse texto de uma forma assim, para o futuro, quando a gente chegar no céu. Mas não é verdade. Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, irmão. A morte já não existe para você, já começou. Quem está me entendendo? A morte já não existe para você. A nossa sepultura não é uma caverna, é uma passagem. Não é? Não é um lugar que eu entro e joga terra em cima de mim. Não, é um lugar que eu entro e já saio na eternidade. Aleluia. Entende? Então, que lugar legal, olha só. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, já não existe para nós. Já não haverá luto. O que era o luto? Os caras choravam por 40 dias o morto. 40 dias, constrói um mausoléu para ele. Mas irmãos, inclusive nos Estados Unidos, né, a cultura é quase que uma festa. Claro que, irmão, a pessoa morreu, vai dar saudade como se ela tivesse viajado. A Ana Lídia fala muito de viajar para as nações, eu já fico, meu coração. E ela vai bem aqui no Japão, não é? Eu posso ir lá a qualquer hora, visitá-la, pela fé, né? Agora, irmãos, quando morre é uma viagem que a gente não tem acesso à hora que a gente quer. Então vai dar muita saudade. Agora, irmãos, não é aquela coisa, aquela tristeza que a gente vai ficar, coitado dele, agora ele está andando nas ruas de ouro, pobre, miserável. Agora ele tem a presença de Jesus direto 24 horas. Nem tem igreja lá, porque o próprio Senhor é a igreja. Nem tem sol, porque Ele é a luz do sol, coitado do pobre miserável que foi para lá. A gente fica, vamos fazer um luto aqui, vamos chorar por 40 dias, a desgraça desse meu irmão, coitado dele. Quem está me entendendo? Não, irmão. Claro que a gente vai ficar com saudade, mas não tem que ter esse caráter de luto, porque na verdade, as coisas melhoraram, aleluia. Entende? Esse presente que a gente recebeu, não é chamado eternidade. Ele continua aqui: não existirá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas já passaram. Então não é para a gente ficar vivendo uma vida de choro, uma vida de dor, porque, irmãos, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, não é? O castigo que nos traz a paz agora, não é na vida eterna, lá no céu. A vida eterna já começou. Então, o castigo que nos traz a paz, diga, eu vou viver em paz, não é? Ele levou sobre si todas as nossas dores. Não é para a gente viver uma vida dolorosa. Isso não quer dizer que a gente não vai ter disciplinas. Isso não quer dizer que a gente não vai, muitas vezes, colher os frutos da nossa semeadura ruim. Mas tudo isso faz parte do treinamento. Mas a nossa vida é para ser uma vida abundante, porque a vida eterna já começou. Quem crê em Jesus? Então, a vida eterna já começou para você. Primeira palavra, qual que é? Dádiva. Pensou no tamanho da dádiva, no valor dela? Segunda palavra, qual que é? Estou terminando. Terceira palavra. Ultimato. Diga comigo, ultimato. Irmãos, o amor de Deus. Esse amor que a gente não pode entender. Esse amor que Ele nos amou de tal maneira, além de nos dar uma dádiva de imensurável valor, além de nos dar a vida eterna, Deus nos dá também um ultimato. Olha só esse ultimato aqui, gente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, diga comigo, não pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é o ultimato? A sua fé. Você creu em Jesus? Quantos creem em Jesus? Agora a gente vai ver aqui, calma lá. Se nós cremos em Jesus mesmo, e a gente vai avaliar isso aqui agora, irmãos, a nossa fé não perece mais. Vou te explicar. Você acredita que você faz parte, se você creu, você faz parte do corpo de Cristo, sim ou não? Você entende isso? Que você é um com Cristo e você faz parte do corpo dele, sim ou não? Ok? Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Ok, então vamos lá. Então vamos dizer, eu vou representar aqui a igreja e Cristo. Ok? Está aqui Cristo, a cabeça, minha cabeça vai ser Cristo e o meu corpo vai ser cada um de nós. Cada parte do meu corpo vai ser cada um de nós, ok? Beleza. A missão é me matar. Matar o dedinho do pé, esse membro, inclusive que joga futebol, no ministério de futebol da igreja. Vamos matar esse membro desse corpo. Satanás quer matar esse membro desse corpo. Então afoga ele. E aqui é uma piscina. Então lá vai, joga esse membro desse corpo aqui. Vá. A água está por aqui agora. Deixa ele aí. 5 minutos. Ele morre? Morre ou não morre? Claro que não. Não é? Vamos matar então essa mão. Afoga a mão. Mergulha o corpo todo agora. E aí a água fica até aqui no meu pescoço. A mão morreu? Irmão, só consegue matar o pé ou matar a mão se matar a cabeça. Jesus é a cabeça. Quem está comigo? Se Jesus pudesse perecer, a sua fé poderia perecer. Se você creu em Jesus e você faz parte do seu corpo, a vida eterna já começou. Ora, irmãos, se a vida é eterna, peraí, então Deus te dá vida eterna. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e você creu. Aí a vida eterna começou. Aí você cometeu um erro, você pecou, alguma coisa assim. Você perdeu a vida eterna, então nunca foi eterno. Você recuou na sua fé. Então Cristo agora está aleijado, porque você fazia parte do corpo dele, e agora ele perdeu um dedo. Cristo agora não é mais perfeito. Cristo deixou de ser perfeito porque ele perdeu você, porque você era a mão, e você então agora pereceu, e aí Cristo está sem mão. Não, irmãos, tem alguma coisa errada nesse ensino.
Olha que promessa tremenda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não pode perecer. Agora a questão é, você creu? Essa que é a questão aqui. Porque, irmãos, se nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Não é? Olha só que coisa interessante. Então, se nós cremos, nós nascemos de novo. E aí, o novo nascimento tem evidências. Por exemplo, se você creu de todo o seu coração, começa um conflito dentro de você. Quer ver? Presta atenção. Não é? Começa um conflito. Muita gente fala assim, ó. Quando eu não era crente, eu não era atormentado por essa culpa. Porque agora, eu fico pensando, quando eu faço uma coisa errada, eu fico com culpa. Eu sou infeliz agora, eu não era antes, porque antigamente eu fazia e não tinha culpa nenhuma. Irmão, isso é um sintoma do novo nascimento. Porque veja bem, antes o seu espírito estava morto. Você era corpo e alma. 1 Tessalonicenses diz que nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente creu, o nosso espírito acendeu a chama, é a vida eterna. A vida eterna está no espírito. O novo nascimento acontece aonde? No nosso espírito. Então veja bem, quando eu criei, o meu espírito, aí é a ressurreição, é o processo da regeneração. Aí eu ressuscitei, meu espírito ressuscitou. Agora o meu espírito dentro de mim vai conflitar com a minha natureza humana, a minha carne. Quem está comigo aqui? Antigamente não acontecia isso. Eu fazia as coisas erradas, eu pecava, eu não estava nem aí, porque o meu espírito não estava lá. Quer dizer, ele estava, mas estava morto. Mas agora, irmão, você começa a ficar em crise. Ai, você mentiu. O chefe perguntou, e para você se proteger, você mentiu. Você vai para casa e diz, caramba. E você não consegue entender como que isso te incomoda tanto. Sabe por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre você. Está escrito. Entende? Então começou uma guerra dentro de você. Ah, pastor, isso não acontece comigo, não. Eu fico de boa, de boa. Esse é o problema. A pessoa frequenta a igreja, ela professa uma fé, uma religião, mas de fato, ela não nasceu de novo ainda. Porque, irmão, se a gente nasceu de novo, se a gente creu, a vida eterna já começou. Você não pode perecer. Quem está comigo? Não é? Então começa aí esse conflito dentro de você. Não. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, não consigo fazer, o mal que eu não quero, eu faço. Quem poderá me livrar, não é, dessa morte, desse corpo, desse velho homem que fica me seguindo, que não me larga? Irmão, o pastor Melvin, ele estava com 85 anos já, o nosso patriarca, e aí os irmãos juntaram em volta dele, ele já bem velhinho, não é? Acho que talvez um pouquinho mais, não sei. Mas perguntaram para ele assim, pastor Melvin, quando que acaba essa tentação no homem? Com os olhos, né? Essa questão assim da lascívia, de olhar para uma mulher, essa coisa, com que idade, assim, mais ou menos, a gente começa a parar de ter essa luta? Aí ele, bem velhinho, olhou para os pastores e disse, quando eu chegar nessa idade, eu falo para vocês. Sabe quando que vai acabar essa luta, irmão, da carne contra o espírito? Quando a gente tiver 7 palmos. Entende? Mas graças a Deus por essa luta, porque essa luta mostra que o seu espírito está vivo dentro de você. E você nasceu de novo, e você creu. Entende? Então são sintomas. Outro sintoma de novo nascimento é você querer saber. Quer ver? Olha, irmão, é interessante. Não é uma coisa religiosa. Eu conheço pessoas que já leram tantas vezes a Bíblia e não sei o que lá e tal. Olha, não é isso. Não é isso. Mas quer ver uma coisa que caracteriza que você nasceu de novo, que você creu? Fome,
Irmão, quando o bebezinho, né, a Estherzinha lá, a gente foi para o retiro esse final de semana com os pastores. Meu irmão, quando a Estherzinha estava com fome, ela não queria nem saber da reunião. Só parava quando a Luana dava comidinha para ela. Irmão, então veja bem, se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, olha só, você tem fome. Interessante, eu vejo o Cornélio, lembra do Cornélio? O Cornélio começa a entrar numa crise. Ele quer saber como é que ele faz para ele ser salvo. Tem alguma coisa acontecendo dentro do Cornélio. O que é que eu faço para ser salvo? E ele era um cara bom. A Bíblia diz que ele ajudava os judeus, não é? Ele fazia orações, ao ponto de Deus dar uma visão para ele. Vai lá na casa do Simão Curtidor, procura pelo Pedro, não é? Que ele vai te dizer o que é que você deve fazer. Começa uma fome dentro de nós, irmão, escuta, para a gente conhecer a Deus. Você tem essa fome? Você tem curiosidade para conhecer a Deus pela sua palavra? Você tem curiosidade para saber o que Deus pensa? Ou você só tem... Entende? Deixa eu te falar, escuta bem. Essa palavra a gente tem que falar com sorriso, né? Porque é uma palavra assim que ninguém gosta muito de ouvir. Mas deixa eu te falar. Qual que é o seu relacionamento com Deus? É assim... Cara, eu estou precisando melhorar, minha família precisa de um milagre, eu preciso pagar essa conta, eu preciso, Deus e tal, vou para a igreja, Ou você tem mais interesse em conhecer a Deus. Irmãos, se você tiver Deus, se você tiver Jesus na sua vida, as demais coisas te serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vem a reboque, aleluia, é uma promessa. Então veja bem, se você nasceu de novo, se você creu de todo o seu coração, você tem fome e sede para conhecer a Deus. Outra coisa que você tem fome e sede, você quer orar. Sabe, não é aquela coisa obrigatória, eu tenho que orar para eu cumprir a minha... Não, irmão, você tem vontade onde você estiver, né? Está lá caminhando, está naquele papo, abrindo o coração com Deus, está conversando com Ele, porque sabe o que, irmão? Você não veio aqui para buscar a Deus, porque se você nasceu de novo, você é o próprio templo do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Você é o templo do Espírito Santo. Sabe onde que Deus está? Aí. Eu falei hoje de manhã no Tadel, né, que José e Maria, depois de um dia, se deram conta. Cadê Jesus? Não estava com eles. Um dia sem Jesus. A pessoa fica um dia sem Jesus e não se dá conta. E eles voltaram mais um dia. 2 dias sem Jesus agora. E passaram mais um dia em Jerusalém procurando Jesus 3. Eu enlouquecia. Eu contei que a gente perdeu o Paulinho por meia hora no shopping de Fortaleza, com 6 anos de idade. Quase que eu fiquei louco. Orei desesperadamente. 30 minutos. Eu perdi o Paulinho. Com 6 anos. Imagina eles perdendo 3 dias. Aí eles encontram Jesus. Onde que Jesus estava? No templo. Aí Jesus está lá tranquilo no templo. Ele disse, sabe o que ele respondeu para eles? Por que vocês me procuravam? Eu estava sempre aqui. Porque eles disseram, nós estávamos aflitos te procurando. Ele fez assim, ó. Vocês me deixaram aqui. Eu não saí daqui. Eu nunca saio daqui. Sabe onde que Jesus está agora? No templo do Espírito Santo. Entende, irmãos? Então, essa vida, esse ultimato que Deus disse, você não pode morrer. Fome pela palavra, intimidade com Deus, são sintomas do novo nascimento. Amor pelo perdido. Pastor, eu não estou nem aí para esse negócio de perdido. Ele está perdido porque ele quer estar perdido. Quem mandou ele? Ele quer viver essa vida. Irmão, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nós, não é? O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Então você está cheio do amor de Deus se você nasceu de novo. Se você creu de todo o coração, você está cheio de amor pelo perdido. Como que você pode viver uma vida sem se preocupar com seu vizinho, com seu parente, com aquela pessoa que, irmão, se ele não crê, ele vai ser condenado.
Olha o que Jesus disse: aquele que crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Como é que eu posso viver em paz com isso? Eu não dou conta. Eu não dou conta de imaginar que uma pessoa que eu amo vai passar a eternidade. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu tenho que falar isso para você. Muitos falam assim: não, porque se eu não for para o céu, a única coisa que vai acontecer comigo, eu vou parar de existir. Então, ou eu vou para o céu viver eternamente com Jesus, ou eu morro eternamente, então eu paro de existir. Irmão, quem dera que fosse assim. Não é, porque a Bíblia diz que não é isso. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, a gente vai para um lugar de tormento. Inclusive fala lá de um bicho imortal, que nunca morre. Que bicho miserável que não morre, fica lá comendo a carne, é uma carne espiritual que nunca acaba, para a eternidade. E o bicho nunca morre, meu Deus do céu. Como que eu posso viver uma vida, imaginando que uma pessoa que eu amo, vai viver esse tormento por toda a eternidade? Não é? Não, irmão, não dá. Se você nasceu de novo, você virou um soldado do exército de Cristo. Quem está me entendendo? Está escrito, a Bíblia fala isso. Quem está me entendendo? Então, eu estou te colocando aqui uns sintomas. Rapaz, é isso que está acontecendo comigo. Uma moça me procurou hoje de manhã e falou assim para mim: pastor, agora eu entendi. Esse é o ano do meu doutorado. Sonhei com isso a vida inteira. Mas eu estou tão em crise, tão lindo o que ela me falou. Eu estou tão em crise, ela é uma professora universitária. E ela disse: porque eu estou vendo as pessoas se perdendo. E eu não estou fazendo nada por elas. E eu gostaria de... A minha agenda é tão cheia, e agora com o doutorado vai ficar tão mais cheia, que eu decidi que esse ano eu vou dedicar uma parte do meu tempo para alcançar vidas para Jesus. Eu disse: isso é novo nascimento. O que você está sentindo é sintoma de uma vida nova, de uma nova natureza dentro de você. É o novo nascimento. Aleluia. Então é isso. Porque muitos falam assim: ei, pastor, esse negócio aí de que se eu crer, eu não vou perecer. Não vai, mas você creu. Porque senão, irmãos, Deus daria uma promessa que não seria verdadeira. Então, e para o último lugar para a gente orar. Diga comigo: dádiva, eternidade, um ultimato. Você não pode voltar atrás. Você não vai voltar atrás se você creu. Não vai. Não vai. Amém? Eu estou vendo uns sorrisos, mas estou vendo assim umas caras assim. Calma. Eu vou fazer um apelo hoje. Último lugar para a gente orar. A última palavra, solução. Olha como que é, olha a solução, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a solução, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, como eu amo o amor de Deus. Veja bem, escuta bem. Qual que é a solução de Deus? A gente estava morrendo, a gente estava perecendo, a gente estava sem Deus no mundo, separados de Deus, está escrito, não é? Que o homem foi destituído da glória de Deus, estava sem Deus no mundo. Aí qual que foi a solução de Deus para o homem? Não foi assim: olha, para você ser salvo, você vai ter que fazer uma coisa muito difícil agora. Vai ter que pagar uma penitência. Você vai ter que fazer isso, vai fazer aquilo. Não, irmão, não tem nada disso. A salvação é de graça. É de graça. E isso não entra na cabeça de alguns. Eu estou te falando do amor de Deus. A solução que Deus deu para a gente é uma expressão do seu amor. A dádiva dele, que é Jesus, é uma expressão do amor dele. A eternidade que Ele nos deu, vida eterna, é uma expressão do seu amor. O ultimato que você não perece, não tem como perecer, é o amor de Deus. Mas também, irmãos, a solução que Ele deu é assim, ó. Eu vou salvar vocês de graça. A única coisa que vocês precisam fazer, qual que é? Crer. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa esse crer? Irmãos, aí é que está, olha, escuta. É crer que Jesus é o Filho de Deus, não é? É crer que Ele nasceu de uma mulher, Ele é o Filho de Deus. Deus colocou essa semente dEle na mulher, por quê? Porque a semente do homem estava corrompida pelo pecado. Então o próprio Deus engravidou a mulher. Um dia eu estava pregando o evangelho para um homem que disse assim: meu, como assim? Deus, porque fala aqui o Espírito Santo, né? Engravidou a mulher. Aí ele falou: Deus engravidou uma mulher. Eu disse: mas rapaz, que coisa mais fácil do mundo. Eu mesmo já consegui fazer isso várias vezes. Como que Deus, que criou os céus e a terra e a vida e o universo e o ser humano completo e um cérebro complexo, não seria capaz de engravidar uma mulher? Coisa mais fácil do mundo. Não é? Não é, Willy? Agora, irmão, veja bem. Aí, Deus engravidou a mulher. Então, Jesus nasceu sem a semente corrompida do homem. E aí, esse menino que nasceu, a Bíblia diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele deixou a glória de Deus. Ele viveu como ser humano na terra. Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. E chegou ao ponto, daquele dia, que Deus colocou ele no mesmo lugar que o primeiro Adão. Não é? Diante do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi tentado no deserto, igual o Adão foi. Só que Jesus venceu o pecado. E aí agora, sem pecado, irmãos, então ninguém capturou Jesus. Ele se entregou por nós. Aí ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é pregado na cruz, o sangue dele é o pagamento, a remissão pelos nossos pecados. Amém? Isso é crer em Jesus. Quem está me entendendo? Isso que é a fé em Jesus. Agora escuta bem. Deixa eu terminar aqui. Gálatas diz assim, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, qual que é a solução? Qual que é a solução para o homem? Qual que é? Me diz aí, qual que é a solução? Crer. Crer. Isso não é muito amor? Fala para mim. Fala para mim. Eu tô com uma dívida impagável. Tudo vai ser executado. Estou desesperado. Imagina se alguém falasse para você: você não precisa fazer nada. Você não precisa pagar essa conta. Por quê? Porque eu já paguei por você. Eu não acredito. Você tem que acreditar que eu paguei. Senão você vai querer pagar de novo. Senão você vai querer ficar lá querendo pagar. Irmão, você não tem mais que pagar. Está pago. Quem está me entendendo? Jesus disse, ele riscou o escrito de dívida que era contra você, cravando-o na cruz. Não tem mais dívida. Acabou. Está pago. Quem está me entendendo? Agora, você só recebe isso se você... Agora, olha só. Eu vou terminar com um testemunho de um homem chamado C.S. Lewis, para eu te fazer esse desafio. O C.S. Lewis, quem já ouviu falar do C.S. Lewis? Não é? Ele escreveu, o que é que ele escreveu mesmo? Um livro conhecido dele, As Crônicas de Nárnia. Quem já viu As Crônicas de Nárnia? Top das galáxias. Ele que escreveu. Ele era professor de mitologia de uma das maiores universidades do mundo, a Universidade de Oxford. Não é? E ele era um ateu confesso. E ele pregava contra o Evangelho, contra a Bíblia, contra Deus. Um ateu verdadeiro. Não é? Agora, ele tinha um amigo que, na verdade, era como um mestre dele. Era um cara um pouco acima dele, que era uma referência para ele. De homem de caráter, de bom profissional e de mestre na área dele também, que era um professor também de mitologia chamado Tolkien. Esse cara é o escritor de O Senhor dos Anéis. Sabe o quê? Esse cara era um homem de Deus, um cristão verdadeiro. Pode assistir O Senhor dos Anéis. Pastor, graças a Deus, fui liberto. Não é? Porque na minha época, irmãos, quando, não tinha aquele cara que falava, como é que é? Aquele demoninho, como é que ele falava lá?
Mas ele falava alguma coisa engraçada, como é? Precioso, era um demoninho. E aí o pessoal da igreja, né? Amarrado, não pode. Irmão, que bobagem. O cara é um homem de Deus. O Senhor dos Anéis é uma mensagem sutil do Evangelho para homens intelectuais. Que esse cara... Agora veja bem. Olha o desafio que esse cara fez para o C.S. Lewis. Ele falou assim: Lewis, eu quero te fazer um desafio. Leia. Porque ele não podia nem ouvir falar de Bíblia. Ele falou assim: eu quero te fazer um desafio. Leia o Novo Testamento como um conto, como mitologia, na mesma base dos estudos de mitologia. Leia como uma lenda. Você vai achar muito interessante. Tem muita coisa muito interessante. Você vai usar muito para a sua aula. Muito interessante. E você vai desvendar muita lenda no Novo Testamento. E o Lewis caiu nessa armadilha. Ele disse: boa ideia. Vou ler. E ele leu. Irmão, isso aqui é a espada do Espírito, mata. E ele leu. E aí, irmãos, quando ele terminou de ler, quando ele acabou de ler, ele estava num trilema. Um dilema é o que você... É uma coisa ou outra. Meu Deus, eu vou para cá ou para cá? Eu caso ou não caso? É um dilema. Não é? Duas escolhas. Quando ele terminou de ler o Novo Testamento, foi com tanta revelação, foi um impacto tão profundo nele, que ele, aquele mestre, aquele homem inteligente, um intelectual, um ateu, confesso, ele estava nesse trilema. Porque olha só o que ele chegou à conclusão, peraí. Porque ele viveu a vida assim, ó. Não acredito que Jesus é Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce que ele era o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Isso é fé em Jesus. Então ele dizia: eu não acredito que Jesus é Filho de Deus, e nem quem era Deus, mas eu acredito que ele era um bom homem. Bom homem. Ele era um bom homem, e eu acredito também em muita coisa interessante, ele é um cara inteligente. É assim que ele pensava de Jesus. Porque, irmão, todos nós ouvimos dos ensinamentos de Jesus, como eu falei alguns domingos atrás, dentro e fora da igreja. Ele é faixa preta. O homem Jesus é faixa preta. Ele é muito, não é? Acima da média. E o Lewis pensava em Jesus assim: ele é um homem bom, um homem de caráter, e ele é um homem inteligente, mas não é um filho de Deus, e nem é Deus. Tá, quando ele terminou de ler, tinha um trilema. Por quê? Ele pensou assim, ó. Porque o que ele descobriu no Novo Testamento foi o seguinte, que Jesus realmente disse que ele era filho de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o que alimenta a vida. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Ele disse: eu sou Deus. Quando ele disse: quem me vê, o Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele disse: eu sou o Filho do homem. Irmão, o Lewis terminou a leitura em crise, porque ele pensou assim: Jesus disse que ele era Deus. Agora, se eu digo que ele é um homem bom de caráter, e eu não acredito que ele é Deus, então ele é um mentiroso. Olha o trilema do C.S. Lewis. Ele mentiu. Ele não é Deus. Ele não é Deus, ele mentiu. Ok? Então ele não pode ser um homem bom. Ele não pode ser um homem de caráter. Ele não pode ser o mestre da moral, como eu sempre aprendi. Ou ele é Deus, ou ele está mentindo. Quem está comigo aqui? Ok? É lógico isso? Aí depois ele começou a entrar em crise. Não, então peraí. Não, mas ele não é possível que ele estava mentindo. Não é possível, porque ele começou a perceber o seguinte. O que é que ele começou a perceber? Como que os discípulos morreram por uma mentira? Se Jesus não ressuscitou, então ele não é Deus, mas os discípulos morreram porque ele ressuscitou, porque a mentira que se pregava era o seguinte, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus e escondido.
Escuta bem, mas os discípulos todos morreram por essa ressurreição, pregando Jesus, com exceção do João, não é, que foi exilado para a ilha de Patmos. Todos os outros morreram degolados, espadados, perderam a cabeça, etc. e tal. Então ele chegou à conclusão: ele não pode estar mentindo, porque os discípulos não morreriam por uma mentira. Tudo bem, então se ele não estava mentindo e ele não é Deus, olha o trilema, então ele era. O cara está dizendo que é Deus e não é, mas ele não está mentindo, ele acredita que ele é Deus. O que é que ele é? Ele não é Deus, ele não está mentindo, ele acredita mesmo que ele é Deus. O que é que ele é? Louco. Então, quando o Liu terminou a leitura do Novo Testamento, era o trilema: ou Jesus é Deus, ou ele está mentindo, ou ele é louco. Aí, irmãos, qual foi a conclusão que ele chegou? Ele não pode ser louco, porque ele é muito inteligente, ele é muito coerente, ele é muito sábio. Não, já pensou a resposta de um louco para os caras que vieram condená-lo, vieram pegar ele numa armadilha? É lícito pagar imposto a César? Imagina um louco ali. Vou te pegar. Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentou, não respondeu. Olha, um louco sentou, começou a escrever no chão. O que ele está fazendo? Ele está pensando o que ele vai responder, não é? Aí depois a Bíblia diz que ele fica em pé e diz, e dá a resposta dele. Quem está me entendendo? O Lewis terminou dizendo: ele não pode ser louco. Ele não pode ser louco. E aí, irmão, naquela hora ele se prostrou com o rosto em terra e disse: Jesus é Deus. E ele foi um dos maiores pregadores do evangelho da história mundial. Quem está me entendendo? Irmão, nós temos que fazer uma escolha hoje. Nunca mais você vai dizer: não, eu não acredito que Jesus é Deus, mas acredito que ele é um bom homem. Ele não pode ser bom se ele está mentindo. Eu não acredito que Jesus é Deus, mas ele é muito inteligente. Não, ele não pode ser inteligente se ele é louco. Então, ou Jesus é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Não tem quarta opção. Agora, qual que é a questão aqui? Se você respondeu no seu coração, ele é Deus, o que você faz com essa informação? E com essa revelação? Como você lida com ele? Porque, irmãos, a Bíblia é uma constituição desse Deus, desse rei. Não tem escolha. Então, se ele é Deus, nós temos que tomar uma decisão hoje à noite de mudar a nossa maneira de relacionar com ele. Ok? Só para uma coisa interessante que eu achei muito bacana também, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Esse cara chamado Blaise Pascal, ele é um matemático, não é? E ele é físico também, e ele é filósofo. Ele falou assim, que a gente só tem essas 4 opções. Olha só: se você acredita em Deus e estava certo, você será salvo. Quem está me entendendo? Não, eu acredito que Jesus é Deus e ele morreu pelos meus pecados, e eu estava certo. Eu estava certo. O que é que vai acontecer com você? Salvação. É isso que eu falei hoje à noite. Agora, se você acredita em Deus e estava errado, o que é que vai acontecer? Eu acredito que Jesus é Deus, mas eu estava errado, não era. O que é que vai acontecer com você? Cadê os matemáticos? Nada. Eu acredito que ele é filho de Deus, acredito, mas não era. Era tudo engano. Então não aconteceu nada com você.
Você não perdeu nada, teve uma boa família, você acabou vivendo bons costumes, boas maneiras, e foi bonzinho, né? Mas descobriu que não era. Não aconteceu nada, você não foi nem salvo nem condenado, não existe esse negócio. Tá bom, agora, a terceira opção. Se você não acreditar em Deus e estiver certo, o que vai acontecer? Também nada. Não é, você não acredita. E você está certo, não existia mesmo. Não tinha nada disso. O que aconteceu? Nada, você não foi nem condenado nem salvo. Morreu, foi enterrado e acabou. O problema é, mas se você não acredita e estiver errado, você está lascado, ou você está condenado. Está escrito. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Quem não crê, será condenado.